Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Graça e paz, pastor. A respeito também do texto, sobre a obediência, que Abraão tinha, dando exemplo também para a igreja de ouvir a palavra de Deus e ser fiel a ela. Hoje a gente vê uma crescente perseguição ideológica à igreja e ao crente que busca verdadeiramente a palavra de Deus. Como é que o senhor vê o cenário do nosso país, principalmente nesses próximos anos, e o que o senhor pode aconselhar a respeito disso? Excelente, excelente. Embora pareça que o que está acontecendo hoje, em termos de doutrinação ideológica, pressão que vem através das leis, do Estado, da educação, meio que cercando a igreja, impedindo a gente de fazer determinadas coisas, nosso século não é diferente do que veio antes de nós. Para nós parece que é uma coisa extraordinária, mas a igreja sempre foi perseguida, a igreja cristã, sempre. No primeiro século você tinha a perseguição dos judeus, depois os romanos descobriram que o cristianismo era uma ameaça, e aí se seguiram 4 séculos de perseguição da parte dos romanos. A igreja se tornou estatal através de Constantino. Para o bem ou para o mal, foi uma decisão que fez com que a igreja tivesse uma influência no mundo, mas, ao mesmo tempo, entrou muita gente não convertida na igreja, que trouxe com elas as suas ideias pagãs, que influenciaram o surgimento de todas aquelas doutrinas católicas que não têm fundamento bíblico nenhum, mas é a intrusão do paganismo dentro da igreja. E os crentes fiéis foram perseguidos durante os lombardos, por exemplo, durante o período da Idade Média. Aqueles que eram mais fiéis, que queriam uma reforma da igreja. Antes da reforma protestante, tinha muita gente insatisfeita com a igreja. Antes dos reformadores, você tem Wycliffe, você tem Savonarola, todos eles morreram queimados pela Igreja Católica porque eles queriam uma reforma na igreja. Reforma protestante veio. Noite de São Bartolomeu, na França, mataram os huguenotes, que eram os cristãos franceses, alguns tinham vindo para o Brasil, para a Baía da Guanabara, e fundaram na França Antártica a primeira igreja evangélica no Brasil, 1550 e poucos, por exatamente os huguenotes, fugindo da perseguição na França. Eu poderia continuar aqui, cortina de ferro, cortina de bronze, perseguição dos comunistas. Sempre a igreja foi perseguida. A diferença é que hoje, por conta da influência do cristianismo no mundo ocidental, que garante liberdade de crença, de religião e de expressão, a perseguição é um pouco limitada e ela é um pouco sutil, mas ela está aí. Ela está aí, nunca deixaremos de ser. Então, o que eu digo é, primeiro, a gente não deve se apavorar pensando que está acontecendo alguma coisa extraordinária, não. Está acontecendo o que sempre aconteceu, mas de uma maneira diferente. Lembrar que, como a igreja sobreviveu esses 2000 anos, ela vai continuar sobrevivendo. E terceiro, se a gente tiver que passar por uma perseguição física, porque hoje a perseguição é simbólica, se a gente vier passar por uma perseguição física, que implica arrestamento de bens, assédio da polícia, a perda de emprego, prisão e tudo mais, nossos pais passaram por isso. E como Deus deu graça e misericórdia para eles, também vai dar para nós. Quarta coisa, a igreja ela é a consciência do Estado. Então, cabe a nós, quando pudermos, enquanto temos condição, levantar a voz e denunciar a opressão, a injustiça, o aborto, a eutanásia, a doutrinação ilegal, porque é ilegal essa ideologia que coloca na educação pública esses pensamentos aí, a gente pode protestar. É legítimo o crente participar de greves, de protestos contra o governo. É legítimo fazer, desde que não saia quebrando tudo, pichando. Aí, desde que não faça isso, o crente pode e deve se manifestar a respeito disso aí. Então, sempre é um clima de guerra e a gente não devia se omitir, ficar calado. Redes sociais hoje, elas são um instrumento de Deus
que pode ser usado pela igreja. Para terminar, para ilustrar o que eu estou dizendo, pouco antes de Martinho Lutero pregar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, um homem chamado Gutenberg aprendeu a usar tipos móveis para poder, com facilidade, fazer a impressão de livros. Gutenberg inventou a imprensa. Não é que ele inventou a imprensa, ele inventou uma forma de imprimir livros bem rápido, que Lutero usou para panfletar a Europa toda. Sem a imprensa, a reforma protestante não teria acontecido. Então, hoje eu vejo as redes sociais da mesma forma. Então, nós usamos as redes sociais para levar o evangelho a tudo quanto é lugar, protestar, falar, e nós somos ouvidos através das redes sociais. O que a imprensa foi para a reforma, as redes sociais podem ser hoje para uma nova reforma. E a gente vê, eu tenho certeza, tem muita gente aqui que se interessou na reforma protestante porque ouviu Hernandes, ouviu Paulo Júnior, porque ouviu Heber Campos, um tal de tio Nico e assim por diante. Tudo pela internet. Tudo pela internet. Então, vamos em frente. Nosso Deus está conosco e vamos em frente. Amém? Assista a entrevista completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.